Bom, pessoal, então vamos aqui na nossa sexta aula aqui. Então, só lembrando de novo aquela história da direção do velocidade do vetor aceleração, que você tem a fotografia em 4 instantes de tempo de um carro fazendo uma curva, e apenas pela posição aqui do carro, a única coisa que você pode saber sobre o vetor velocidade é sobre a direção. Por exemplo, nesse instante aqui, a velocidade tem que estar nessa direção, mas o tamanho dela você tem que ser informado independentemente. Então, suponha que seja dito para você que o carro está avançando ali com aquela velocidade, aí ele faz a curva com uma velocidade menor, sei lá, vai que ele está, sei lá, 100 km por hora aqui, ele faz a curva a 80 e ali continua 80, vamos supor assim, né? Então, 100, 80, 80, 80. Isso é uma informação adicional. A respeito do tamanho do vetor V, não tem como dar fotografia e você concluir isso, né? Ok, então agora vamos dizer o que a gente poderia dizer sobre pelo menos a direção do vetor aceleração. Nesse trecho que está aqui, a pista é reta, né? Então, consequentemente, a aceleração tem que estar do V, né? Ao longo da direção do V, quer dizer, ao longo da pista, né? Como a magnitude do vetor velocidade vai diminuir, ele está a 100 aqui e vai passar a 80, a aceleração tem que ser contrária a V. Então eu sei mais ou menos, não sei o tamanho exato, mas a aceleração tem que estar apontando para trás, ali, para que isso aconteça aqui. Nessa curva aqui, ele está fazendo essa curva aqui, na verdade todo esse trecho aqui, vamos supor que ele está com velocidade constante, só a direção do vetor velocidade está se alterando. Então nesses casos aqui, a aceleração tem que ser, caso ela seja diferente de zero, ela tem que ser ortogonal a v. Então nesse instante aqui, por exemplo, ela tem que ser assim. Nesse instante que está aqui, como é um trecho reto aqui isso aqui não é uma curva, né? A curva é só aqui e aqui, né? Nesse trechinho muito pequenininho aqui que vai daqui, desculpa, vocês não estão vendo nada. Nesse trechinho aqui que vai daqui até aqui, a trajetória é reta, né? Então, como a magnitude do vetor velocidade, a velocidade tinha que estar apontando ao longo do V, porque isso é um trechozinho reto, e a magnitude do vetor velocidade não está se alterando, a aceleração é nula naquele ponto ali, né? E naquele outro ponto ali, como a curva é nesse sentido aqui, a aceleração aponta para dentro da curva. Então você está vendo aqui, ó, curva, aceleração para dentro da curva, ortogonal por causa da informação adicional de que o cara está mantendo a magnitude da velocidade constante. Aqui é a mesma coisa, né? Curva nesse sentido, aceleração para dentro, porque a aceleração para dentro da curva, e ortogonal ao V, por causa da informação adicional que a magnitude do vetor velocidade não está se alterando. E nesse trecho reto que está aqui, como a magnitude do vetor velocidade está diminuindo, a aceleração é contrária. Tá bom? Bom, agora de volta aqui à história do movimento parabólico. Agora, a gente já resolveu o problema, essencialmente, né? Ao concluir que no movimento de queda livre, a partícula tem um movimento horizontal com velocidade constante e um movimento vertical com aceleração constante, a gente essencialmente já resolveu o problema. Agora a gente vai aprender a tirar algumas informações, digamos assim, práticas, né, dessa trajetória. A gente vai ver como que o alcance do movimento parabólico em queda livre, a altura máxima que o projétil atinge e o tempo de voo dependem da velocidade inicial de lançamento e da altura do lançamento também. Então está aqui a nossa escolha tradicional, né? Direção J chapéu para cima, direção I chapéu na horizontal. O vetor velocidade inicial V0, a gente coloca a partícula no instante T0 exatamente na origem, ou melhor, escolhe a origem para ser exatamente o ponto de lançamento, para facilitar a expressão matemática da trajetória. Você tem aqui a trajetóriazinha parabólica. O que se chama de alcance é essa distância que está aqui. A partícula sai aqui dessa altura, é a distância horizontal que ela cobre até atingir a mesma altura do lançamento, né, do mesmo lançamento. Ela foi lançada nesse nível aqui, até ela voltar a esse nível, essa distância horizontal coberta é o que se chama de alcance. Essa aqui é aquela expressão que a gente encontrou a respeito da trajetória, quer dizer, onde y é a componente y do vetor posição em qualquer instante e x é a componente x do vetor posição nesse mesmo instante. Elas não são independentes e y está relacionado com x com essa forma quadrática aqui, que é o indicador com sinal negativo aqui na frente do x2, né, indicador dessa forma de parábola invertida que está aqui, né?
Como que dessa expressão aqui eu posso tirar? Tem outras maneiras de você fazer isso, né? De você tirar a expressão do, do alcance, mas com essa maneira aqui, com essa expressão aqui da forma parabólica, o alcance é simplesmente caracterizado como o valor de x, né, r aqui, né, quando eu coloco x igual ao alcance aqui, o y dele é zero, né? Então é isso que eu faço aqui, eu substituo x por r e uso o conhecimento de que y é zero naquele ponto. E dessa forma eu obtenho uma equaçãozinha aqui para o r, uma equação quadrática e tal, né? Mas aí você encontra uma solução. Tem duas soluções, tem uma solução trivial aqui que é r igual a zero, né? Que corresponde a esse ponto que está aqui, e uma outra solução que é a que eu quero, que é essa aqui. O alcance depende da velocidade inicial de lançamento ao quadrado, seno de duas vezes o ângulo de lançamento, e g. É assim que ele depende especificamente da magnitude da velocidade com que o projétil sai e do ângulo de elevação do projétil. Não é seno de alfa, é seno de 2 alfa. Okay? Você já deve ter visto essa expressão, mas essa é uma maneira simples de derivar, a partir da expressão matemática da forma parabólica da trajetória. Okay? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui esse aplicativozinho aqui e a variação, ilustrar aqui, né, a variação do alcance com a magnitude do vetor velocidade, quer dizer, isso aqui está dizendo é que quanto mais rápida a bola sair, ou a bala do canhão sair, mais longe o troço vai atingir. Isso é meio óbvio, né? E a dependência com o ângulo de lançamento é que é menos trivial. Então vamos ver. Então olha aqui aquele aplicativozinho aqui, eu coloquei a altura aqui do lançamento exatamente no chão, a bola vai descrever uma parábolazinha e vai voltar aqui ao chão. E você vai observar aqui a distância que ela vai viajar. Eu vou fazer a velocidade do lançamento fixa, aqui 55 metros por segundo, e vou variar aqui o ângulo, só para você ver o que acontece quando você varia o ângulo. Vou colocar 30, 45, 60 graus. Tá? Então vai lá, primeiro tiro aqui a 30 graus de elevação. Aqui esse é o alcance aqui atingido, inclusive ele mostra o número ali, né, o range, né, que se chama. 267 metros, né, a bala do canhão viajou 267 metros, essa distância aqui seria 267 metros. Aí o sujeito resolveu lá, peraí, keep and next. Aí vamos elevar aqui o ângulo de lançamento, é aqui que você faz isso aqui, vamos botar em 45. Aqui, né? Aí o cara resolveu elevar o canhão, disparar, é o mesmo canhão, né? Então a bala sai com a mesma velocidade, e aí tá aí. A bala conseguiu atingir uma distância maior ali, 300 metros, né? Agora vamos por último aqui fazer um ângulo de elevação maior, né? O cara vê, quanto mais ele eleva aqui, mais ele está indo, né? Então talvez com 60 o cara, a bala consiga atingir uma distância maior. Vamos lá. A bala certamente sobe mais. Mas não deu certo. Ela chegou exatamente no mesmo alcance. Olha lá, 267. Aqui é um errozinho numérico aí dele, né? 267 metros, aqui é o mesmo alcance que com o lançamento de 30 graus. O que acontece? O que você está vendo aqui, que provavelmente você já deve ter visto, é que o ângulo de lançamento ótimo é 45 graus. Qualquer ângulo de lançamento maior ou menor do que 45 graus produz um alcance menor, né? Bom, que 45 graus é o ângulo ótimo aqui, você poderia ter antecipado aqui dessa expressão que está aqui, né? V0 é a velocidade de lançamento, isso aqui é limitado lá pelo canhão, ou no caso aqui de um lançador olímpico aqui pela força do sujeito. A única coisa que é fácil de variar é o ângulo de elevação do canhão ou do lançamento aqui dessa, desse dardo aqui, né? Mas aí a razão pela qual o 45 graus é o ângulo que produz o maior valor disso aqui é simplesmente pelo fato de que o seno não depende de alfa, depende de duas vezes o alfa, né? E o maior valor que um seno pode assumir é 1. Né? O seno é um número entre menos 1 e 1. Para um ângulo de lançamento entre 0 e 90 graus, né? O maior valor que isso aqui só assume o valor 1 quando o alfa é igual a 45 graus. Então é isso, é simplesmente isso. O maior valor que o alcance atinge é quando o lançamento acontece em 45 graus. E esses caras aqui, todos aí de lançamento de martelo, de dardo e coisa de disco, né, nas Olimpíadas, sempre treinam para
Obviamente, lançar quanto mais rápido, quanto mais forte o cara for, maior esse V0 aqui, melhor, né? Mas, limitado pela sua força aqui, o ângulo de lançamento ótimo é 45 graus. Eles sempre tentam fazer isso aí, né? Aqui um problema, então. Um canhão dispara um projétil a 82 metros por segundo ao quadrado, né? Essa aqui é a velocidade de saída, o V0. Qual deve ser o ângulo de lançamento para que ele atinja um alvo a 560 metros no mesmo nível do canhão? Use o G igual a 9,81. Essa é a expressão aqui do alcance, né? Ele está fornecendo a você o alcance desejado, né? Ele quer que esse número aqui seja 560. Esse V0 aqui é a velocidade com que a bala sai do canhão, 82 metros por segundo. E o G aqui é o valor de G. É uma equação, né? Você tem tudo. Você tem o R, tem o V0, tem o G. Você encontra aqui facilmente quem tem que ser o alfa, né? E você encontra duas opções. Esse seno de alfa que você encontra aqui, ele tem dois valores possíveis de alfa. Alfa é sempre entre 0 e 90 graus, né, o ângulo de lançamento. Tem dois valores possíveis de alfa que produzem o desejado alcance. E o que esses dois valores aqui têm em comum é que a soma deles, eles são complementares, né? A soma deles é igual a 90 graus. Pode somar aqui esses dois caras aqui, que dá 90 graus. E a razão pela qual isso funciona desse jeito é porque um dado alfa que satisfaça essa equação que está aqui, 90 graus menos alfa também vai satisfazer essa mesma equação. Tá? O 45 graus é especial porque ele e 90 graus menos ele é igual a ele mesmo, né? Ele é a solução única. O alcance máximo só tem um único alfa que produz esse resultado. Mas como a gente viu lá no aplicativo, 30 graus de lançamento ou 60 graus de lançamento produz o mesmo alcance. Similarmente, sei lá, 10 graus de elevação ou 80 graus de elevação também produz o mesmo alcance, porque o seno de 160 graus ou seno de 20 graus, né, 2 vezes 10 ou 2 vezes 80 tem o mesmo valor, né? Não esquece daquela imagem, né, do lançamento a 60 caindo exatamente na mesma distância do de 30. Agora, outra quantidade que a gente pode facilmente extrair aí dos nossos conhecimentos da trajetória em queda livre é o tempo de voo. O tempo de voo é o que o nome significa, né? Quanto tempo a bola ou a bala do canhão permanece voando no ar, né? Uma maneira de responder essa pergunta é usar aqui a expressão da velocidade. Essa é a expressão da velocidade que a gente já tinha derivado da velocidade horizontal constante, igual à velocidade horizontal inicial, e a velocidade vertical sofrendo a alteração da gravidade aqui, né? Ficando cada vez mais negativa com o passar do tempo. Mas em t igual a zero, ela sendo a componente vertical da velocidade da partícula, né? O gráfico, isso aqui é o gráfico da velocidade y, a componente y da velocidade é isso aqui, né? Essa função do tempo que está aqui, com relação ao tempo, né? Então, esse é um gráfico linear, né? Porque é uma função linear do tempo, é uma linha reta, né? Em t igual a zero, o valor dela é v0 seno alfa, está aqui mostrado, aqui, em t igual a zero, esse é v0 seno alfa. E o tempo de voo é o tempo aonde, como a trajetória em queda livre perfeita é estritamente simétrica, o tempo de subida e o tempo de descida são iguais. E constitui o tempo total de voo, né? Então, o tempo de voo é definido como o instante de tempo no qual a velocidade vertical inverteu, né? E é isso que está mostrado aqui, né? Esse é um gráfico linear aqui, em que instante o tempo de voo se tornou menos V0 seno alfa. Outra alternativa que você pode fazer é que a metade do tempo de voo é um instante de tempo no qual a velocidade vertical se anulou. Tanto faz, o troço é simétrico aqui, tanto faz você fazer de um jeito ou de outro. E aí a expressão que você encontra é isso, TV igual a 2 vezes V0 seno alfa sobre G, né? Fazendo de uma maneira ou de outra, né? Tá vendo aqui, ó, TV sobre 2, o tempo de voo sobre 2, no instante de tempo de voo sobre 2 é igual a V0 seno alfa dividido por G, é isso que está escrito aqui, né? Então o tempo de voo depende da velocidade dessa forma, quanto mais veloz a bala sair do canhão, mais tempo a bala vai sair voando, que é inteiramente razoável. E depende do seno de alfa, dessa forma que está aqui. Aí isso aqui é seno de alfa mesmo, né? Seno de 2 alfa, que nem no
no alcance, né? Isso implica que quanto maior a elevação, mais tempo a bala permanece voando, né? Outra alternativa de você chegar na mesma coisa aqui é a partir da trajetória, né? O tempo, o tempo de voo é o tempo no qual a altura y, né, se anula, né? É igual a zero no tempo de voo, né? Porque a bala sai, aqui é a parábola aqui, né? Em t igual a zero, ela está em y igual a zero, mas em tempo de voo sobre 2, o y não é zero, né? E depois em tempo de voo, o y volta a ser zero, né? Então você pode pegar esse y de t aqui e perguntar em que instante de tempo isso aqui é zero. Vai ter duas respostas, t igual a zero, naturalmente, e o outro instante de tempo é esse aqui, né? Tem essa outra alternativa aqui. Bom, agora a altura máxima. A altura máxima é isso aqui, né? A maior altura acima do chão ali que a bala do canhão atinge, né? Isso aí pode ser respondido usando a expressão, claro, né? Isso aqui é a expressão central, daqui sai tudo, né? A expressão da trajetória e como é que a gente usaria essa expressão aqui para descobrir quem é o H. Uma alternativa que você pode fazer é essa aqui. Como a partícula atinge a altura máxima em metade do tempo de voo, você simplesmente pergunta qual o valor de y, né, a componente y do vetor posição, quando t igual a tv sobre 2. Simplesmente isso. Isso aqui tem que ser isso aqui é o h. Pronto, o tv a gente acabou de obter, né, no slide anterior, bota ele aqui tv sobre 2 e pronto. Está aqui a expressão da altura. A altura é tão maior quanto maior a velocidade, mas a velocidade é o quadrado, não é a velocidade, né? O tempo de voo depende linearmente no v0, mas a altura depende quadraticamente no v0. E é proporcional a seno de alfa ao quadrado, né? Então, quanto maior a elevação, também maior a altura que a partícula atinge, né? É parecido com a outra expressão do tempo de voo, apenas o tempo de voo depende de V0 seno alfa. Isso aqui depende de V0 quadrado seno alfa ao quadrado. Mas nos dois casos, tanto a altura quanto o tempo de voo aumentam com a velocidade de lançamento e com o ângulo de elevação. Agora deixa eu mostrar no aplicativo. Então está aqui o nosso canhãozinho aqui, eu vou botar primeiro um ângulo de elevação pequeno aqui, né? O que eu quero ilustrar aqui é a altura que o projétil atinge e o tempo de voo, como que ele muda aqui com o ângulo de elevação e com a velocidade. Eu vou começar com essa velocidade aqui, 30 graus, então vamos lá. Isso que aconteceu, essa aqui é a altura, inclusive aparece registrado ali. Não aparece registrado, achei que parecia. Bom, enfim, aparece o tempo de voo aqui, né, 4,59 segundos, e o alcance que não interessa para a gente ali agora. Agora vamos aumentar a velocidade. Você espera o quê? Bom, para aumentar a velocidade, o tempo de voo e a altura tem que aumentar. Foi isso que a gente viu ali naquelas expressões ali, né? Então, eu manter isso aqui e deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui a velocidade aqui, para 55. Vai. Ela certamente atingiu uma altura maior, né? E o alcance também, mas não é o alcance que eu estou prestando atenção, é só a altura. A altura aqui é maior do que a altura aqui. Por quê? Porque o ângulo de lançamento não mudou, foi a velocidade de lançamento que aumentou, né? Ou o tempo de voo aqui. Ela permaneceu muito mais tempo voando do que quando é lançada a 55 metros por segundo do que quando é lançada a 45 metros por segundo, né? Essa é a dependência com V0. Agora vamos variar aqui o ângulo aqui. Vamos botar aquele ângulo. Cadê o ângulo aqui? 45 graus. O que vai acontecer? Bom, quando você aumenta o ângulo, bom, para aumentar qualquer coisa aqui, quando você aumenta o ângulo aqui, pode botar logo 60. Quando você aumenta o ângulo, a nossa expectativa é que tanto o tempo de voo quanto a altura aumentem. Aqui o lançamento está sendo mantido igual desses pontinhos azuis aqui, né? Então a comparação é com os pontinhos azuis. O pontinho azul aqui foi obtido com um lançamento a 55 metros por segundo, mas elevação 30, agora vai ser o mesmo 55 metros por segundo, mas elevação 60. Ele sobe muito mais do que com um lançamento a 45.
essa, o alcance aqui, que talvez você tenha chamado a atenção ser igual, mas isso a gente já discutiu, né? Que um lançamento a 30 e a 60 graus tem exatamente o mesmo alcance. O ponto aqui é a altura. Olha aqui, a altura quando você lança a 30 e a altura quando você lança a 60. Com a mesma velocidade, né? A bola sabe muito mais quando você lança ela, quando o canhãozinho está mais em pé, é meio intuitivo isso, né? Mas o tempo de viagem também é bem maior. Ó. Comparei esse preto aqui, que foi o que eu acabei de fazer, esse lançamento a 60 graus, com lançamento a 30 graus. Tá ali. É isso, a ilustração do negócio é esse. É, o tempo de voo e a altura aumentam conforme o ângulo de elevação. O alcance é o que é o menos trivial, né? O alcance ele tem um valor máximo, tem uma elevação ótima, né? Que é a elevação de 45 graus. Né? Agora deixa eu comentar aqui sobre um comentário, digamos assim, só para aproveitar os resultados que a gente já tem aqui, sobre o desvio vertical e um tiro ao alvo. Então imagina que aqui é a bala de um fuzil que você quer atingir ali aquela maçã, ali, um alvo que está posicionado a uma distância D de você, né? Uma distância horizontal D de você, mas ele está meio elevado ali, você aponta ali a sua arma para ele. Esse ângulo alfa aqui vai ser o ângulo de lançamento inicial, né? Aí há uma possibilidade de você se proceder dessa forma, como é normalmente a maneira como você imaginaria, né? Eu vou atingir a maçã ali, vou alinhar o cano do fuzil ali exatamente em direção à maçã, mas tem uma coisa que você sabe que vai acontecer. A bala do fuzil não vai descrever uma linha reta, ela descreve uma parábola. Então, possivelmente, ela vai passar embaixo do seu alvo, né? Eu quero estimar aqui o quanto abaixo do alvo isso vai acontecer, né? Caso, de novo, eu esteja alinhando o cano da arma exatamente em direção ao alvo que eu quero atingir, né? Eu quero estimar essa distância aqui em função da velocidade com que a bala sai do fuzil, do ângulo de elevação e do D, né? Então eu oriento aqui, como tradicionalmente aqui boto a origem exatamente no ponto de lançamento, direção horizontal I, direção vertical J para cima, e a trajetória tem essa expressão, né? A expressão matemática, né, da forma parabólica da trajetória, a gente já viu lá na aula passada, é essa que está aqui. De novo, isso aqui não é uma função do tempo, isso aqui é a forma espacial da parábola. X é a coordenada x da bala do fuzil em qualquer instante, e y é a coordenada y no mesmo instante. Tá? Elas são relacionadas, e isso aqui é a expressão do fato de que dessa curva cinza que está aqui. Né? Eu não estou dizendo que esse ponto aqui é o ponto de elevação máximo, não. Estou só indicando que isso aqui a bala pode ainda estar subindo aqui nesse processo aqui. Né? Tá bom. Então, vamos lá. Agora, se você a expressão desse ΔY aqui pode ser obtida aqui simplesmente perguntando qual seria a altura y, né, quando o x é igual a d, né, você vê quando a bala está aqui, nesse ponto aqui da sua trajetória, a coordenada x dela é d, correto? Então, quando você colocar aqui nessa expressão d, o y que você vai obter aqui significa essa altura que está aqui. Né? É essa altura que está aqui. Quando você bota nessa expressão aqui, x igual a d, o que você encontra não é isso aqui. Não é essa distância daqui até aqui, sim essa distância daqui até aqui, é a posição da bala. Quando o x da bala é igual a d, o y da bala é esse valor que está aqui. Né? Aí qual é a altura aqui da maçã? O ΔY é essa distância que está aqui, que não tem nada a ver com trajetória, a maçã está parada lá em cima, né? Simplesmente geometria aqui. Né? Isso aqui é d e isso aqui é alfa. Né? Então a tangente de alfa é a altura da maçã em relação ao ponto de lançamento, dividido por d. Né? Então, essa altura daqui da maçã até o nível do lançamento é d tangente alfa. Né? E essa altura daqui, da posição da bala, quando a coordenada x dela é d, é essa coisa que está aqui. Quando você subtrai um do outro, você encontra isso aqui. Você encontra essa expressão aqui. Gd ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. É o quanto você passa abaixo da sua maçã. Aí você pensa, será que isso aí é importante no caso de um tiro de fuzil? Né? Aí eu vou botar uns valores típicos aqui. Né? Vou considerar aqui, aqui os valores que eu vou colocar. O G é ordem de grandeza que eu estou estimando aqui. Né? Então, é valor típico. Né? Então, eu vou colocar um G, não precisa se dar o trabalho de botar 9,8 aqui. Pode usar 10,
A distância, aí você que diz, né? O quanto o cara está com um fuzil, sei lá, quer acertar a maçã lá a uns 30 metros de distância, né? Uma distância considerável. Os caras tentam atingir coisas muito maiores do que isso aqui, né? Mas eu vou colocar só 30 metros de distância, né? E a velocidade da bala do fuzil sai mais ou menos a uns 500 metros por segundo. E o ângulo de elevação, eu não sei, né? Sei lá, depende do que ele estiver querendo atingir. Se é um troço lá em cima, tipo um avião ou coisa assim, né? Ou é uma maçã numa árvore ou coisa assim, eu vou dizer que o ângulo de elevação é um número entre 0 e 1, né? Sei lá, 0,8, 0,6, tal coisa. Não vai fazer muita diferença aqui. Então eu vou substituir essa coisa que está aqui por 1, né? Então quando você substitui G por 10, D por 30 metros e o V0 por 500 metros por segundo, o erro que você vai fazer, a bala vai passar abaixo do alvo a 30 metros de distância por mais ou menos 2 centímetros, né? Isso, 2 centímetros é muito pouca coisa, dependendo, claro, do tamanho do alvo. Se for uma maçã mesmo, ele vai errar a maçã, né? Porque a maçã tem uma extensão espacial, né? Uma extensão espacial que deve ser o quê? Uns 10 centímetros, né? Então você. Bom, mesmo a maçã acho que você não erra, né? Você vai passar. Não, mesmo a maçã você não erra. Mas se for uma moeda, né? Uma coisa pequenininha comparado com 2 centímetros, você vai errar. A maçã provavelmente você não vai errar. Em vez de pegar exatamente aonde você acha que a bala vai atingir, você vai estar 2 centímetrozinhos abaixo. Tá? Essa que é o, digamos assim, o erro devido ao movimento parabólico. É claro que nessas armas aí de alta precisão, a mira é ajustada para que quando o sujeito esteja olhando o alvo, porque é o que ele quer, né? Ele olha lá na lunetazinha o alvo, o cano da arma é ajustado lá exatamente para apontar um pouquinho para cima, né? De tal maneira que a parábolazinha da bala saia assim e pegue no alvo da maneira mais precisa possível, né? Tem um ajuste de inclinação exatamente para corrigir esse pequeno errozinho aqui. Aqui eu supus que você está fazendo a mira, digamos assim, mais ingênua, né? De simplesmente orientar aqui o cano da arma exatamente na direção do alvo. Aí você vai passar abaixo, sim. Mas mais rápido a bala estiver saindo do seu fuzil, menor vai ser o efeito. Tá? Em contrapartida, quanto mais distante estiver o seu alvo, o D aqui, né? Maior vai ser o efeito. Tá? Para coisas perto assim não faz a menor diferença essa coisa que está aqui, né? Mas para alvos muito distantes, isso aí tem que ser ajustado realmente. Agora um probleminha que só tem, na verdade, curiosidade aqui, que é o alvo em queda livre. Então, a mesma situação de antes, só que em vez da maçã estar parada ali em cima, né? Eu vou supor que, é um troço totalmente bizarro, né? Mas no momento onde a bala sai do canhão, a maçã inicia um movimento de queda livre. Por quê? Isso eu não sei. Por que ele faz isso? É simplesmente uma curiosidade. Aí acontece um fato curioso, que a bala, mesmo que esteja alinhada perfeitamente em direção à maçã e que ela iria errar o alvo caso a maçã estivesse parada, caso a maçã inicie a sua queda livre exatamente no instante onde a bala saiu, curiosamente, vai haver um encontro perfeito. A maçã vai estar exatamente aqui quando a bala estiver exatamente aqui. Como é que eu mostro isso para você? Eu mostro isso assim, com a nossa trajetória da bala, essa trajetória da bala, né? A origem sempre no ponto de lançamento é a nossa trajetória aqui, a componente x do vetor posição e a componente y do vetor posição em qualquer instante. Agora eu vou reescrever essa coisa aqui de uma outra maneira para explicar esse curioso fato aí de que a bala e a maçã vão se encontrar exatamente nesse ponto aqui. Eu vou reescrever, vou combinar esse pedaço aqui da posição com esse pedaço aqui vezes J. Né? Eu combino os dois, aqui eu estou destacando aqui em vermelho. Eu vou combinar esse pedaço vermelho aqui, né? É um vetor que tem componente I, e um vetor que tem componente J. Mas que vetor é esse? Ó, é V0 cosseno alfa na direção I, e V0 seno alfa na direção J é o vetor V0. Né? Essas são exatamente as componentes horizontais do vetor V0. Então, esses dois componentes, essas duas parcelas vermelhas aqui do vetor posição, podem ser combinadas assim. Ele é o vetor V0 vezes T. E de fato a gente não escreveu essa coisa dessa forma porque a gente não viu utilidade nenhuma em fazer isso. Né? Mas é de fato isso, é o vetor V0 vezes T. É o vetor V0 esticado. Né? É a soma desse pedaço com esse pedaço que está aqui. E sobra esse menos 1/2 de GT2 na vertical aqui. Né? Agora eu vou mostrar esses dois vetores, o vetor vermelho
e o vetor amarelo, que somados dão exatamente onde está a bala em qualquer instante, e vou mostrar o que acontece quando o tempo é tal que a bala vai estar passando exatamente por aqui. Simultaneamente, eu vou estar mostrando o que a maçã está fazendo. No momento do lançamento, a maçã acabou de ser solta, né? Ela está com velocidade zero, mas vai iniciar a sua descida vertical aqui, né? Então, ó, no instante t, o que aconteceu? O que é esse troço vermelho aqui? Esse troço vermelho é esse vetor aqui, v0t. Ele está exatamente na direção do v0, né? É o vetor v0 esticado ali pelo t. E essa componentezinha vertical aqui é menos um meio de gt2 na vertical. Mas isso aqui é exatamente o quanto a maçã desce, caso ela tenha iniciado a sua queda exatamente no mesmo instante que a bala aqui saiu. Então esse vetor amarelo é idêntico a esse vetor amarelo que está aqui. Okay? Então vamos passar o tempo aqui. Então, nesse determinado instante que foi fotografado, a bala está aqui e a maçã está aqui. Num instante um pouquinho depois, a bala, o V0T é um pouquinho maior, e isso aqui é o menos um meio de GT2, o mesmíssimo vetor aqui que a maçã desceu. O quanto a bala desce em relação à trajetória em linha reta dela é exatamente o quanto a maçã desce. Aí já percebeu o que acontece, né? Quando o vetor velocidade V0, T0 atinge a distância, né, de D, né, o vetor menos um meio de GT2 dos dois é igual, significando com isso que a bala e eu desenhei ali, né, tá vendo ali, ó, a bala e a maçã estão exatamente na mesma posição. Acontece um encontro perfeito. Mas, obviamente, isso aqui é muito difícil de arrumar, né, de que o objeto aqui esteja caindo exatamente no instante onde a bala saiu, a não ser experimentar. Então, olha só, o macaco e a arma, que é o arranjo que os caras fizeram aqui, experimental. Deixa eu tirar o som aqui desse negócio. Então, aqui, ó, tem uma, um lançador aqui de uma bola de golfe. Né? Essa bola de golfe aqui vai fazer o papel do fuzil. Né? Ele vai lançar uma bola de golfe que vai sair com uma velocidadezinha bem modesta, né? Então a parábola vai ser bem visível. E aqui nesse eixo vertical aqui é um stand, né, com um liberador, né, ele vai pendurar um macaquinho ali em cima, que vai ser solto exatamente quando essa bola aqui for lançada. Ele tem um ajuste eletromagnético aqui para garantir isso, que quando a bala sai aqui, o bichinho inicia a queda livre. Tá? Olha lá, ele vai armar aqui o tiro dele. Esse tiro aqui está alinhado exatamente com o macaco, que nem na discussão que a gente acabou de fazer. Não dá para ver exatamente aqui, ele não destacou o negócio, né? Mas a linha reta aqui passa exatamente ali. E o arranjo dele vai ser tal que quando a bala sair, ele está fingindo aqui que está alinhando, já está alinhado, né? Aí ele vai armar ali o negócio e o arranjo, né, o fiozinho aqui que está conectado, faz com que quando a bala sai, o trocinho cai ali em cima. É exatamente o que a gente acabou de discutir. Viu? A parábola da bala é bem visível. Olha em câmera lenta aqui, ó. Olha lá, o encontro perfeito dos dois, tá vendo? Bom, então agora uma discussão qualitativa aqui do efeito do arrasto no ar. Isso aqui é um desenhozinho aqui, né, ilustrando a diferença entre a queda livre ideal, que é o que a gente resolveu até agora. Né? Queda livre é o nome que se dá ao movimento onde você supõe que apenas a força da gravidade, a aceleração gravitacional vertical para baixo está atuando. Essa parábola perfeita que está aqui. Quando você leva em conta o efeito do ar, que é o que acontece em realidade, a trajetória é um pouquinho diferente da trajetória ideal. E aqui eu vou destacar alguns efeitos, algumas diferenças. O que está ilustrado aqui, com essa seta azul aqui, seria a força gravitacional, ou a aceleração gravitacional, né? Aqui, de fato, com ou sem o ar, no caso aqui, sem o ar, nesse caso aqui, com o ar, nessa linha cheia que está aqui. É a mesma, né? 9,8 para baixo, 9,8, 9,8, todo mundo está sujeito a isso. Apenas nesse caso aqui, o caso real, você, em adição à força gravitacional, você tem a força do ar, e correspondentemente a aceleração do ar. E é isso que está representado com a seta amarela.
O que acontece, como é que eu sei que a direção da seta amarela é essa? Porque a resistência do ar é sempre na direção oposta ao vetor velocidade da partícula, né? Então, como a partícula aqui na subida ela está indo nessa direção, na direção tangente à trajetória dela, então necessariamente a força do ar é contrária, oposta, que aponta para baixo, em um certo ângulozinho aqui, que é tangente a essa trajetória. Lá em cima, como a partícula está indo na horizontal, né? Lá em cima ela não tem componente vertical de velocidade, a força do ar é puramente horizontal. E aqui, quando ela está descendo, aqui é nessa direção. E a magnitude, por que eu desenhei ela grande aqui, pequena e tal coisa? Porque a força de resistência do ar é proporcional à velocidade da partícula. Depende um pouco do modelo, como você vai representar, se o meio no qual a partícula está se movendo é extremamente viscoso ou não, ela pode ser proporcional à velocidade, ou à velocidade ao quadrado, ou alguma potência entre 1 e 2. Mas o fato é que quanto maior a velocidade, maior a força do ar, né? Então, como na subida a velocidade dela é maior do que lá em cima, por exemplo, né? Lá em cima só tem aquela velocidadezinha horizontal, né? É a menor das velocidades. Então, a magnitude do arrasto do ar aqui é maior do que ali, e quando ela vai descendo ali, a magnitude do arrasto do ar vai aumentando, porque a magnitude da velocidade vai crescendo. Agora, por que essa seta amarela extra aqui, que não está presente no caso ideal que a gente já discutiu, faz com que a forma da trajetória seja essa e tal e coisa? Bom, o primeiro comentário do efeito do ar aqui é com relação ao tempo de subida e ao tempo de descida. A gente viu que no caso da trajetória em queda livre ideal, o tempo de subida, que é o tempo para chegar até aqui em cima, e o tempo de descida, que é o tempo para ela descer aqui embaixo, é exatamente igual. Mas no caso quando você leva em conta o efeito do ar, isso não é. O tempo de subida é menor do que o tempo de descida. Ela leva menos tempo para chegar aqui em cima do que ela leva depois para voltar ao chão. Por que motivo? Por conta exatamente do fato de que a força do ar é oposta à velocidade. Durante a subida, que nem daqui até ali, a força de resistência do ar tem uma componente vertical para baixo, né? A velocidade tem uma componente vertical para cima, então a força do ar tem uma componente vertical para baixo, que se soma à gravidade. É como se a componente vertical da gravidade aqui durante a subida fosse o 9,8 mais um tantinho, devido à força do ar. E isso faz com que o tempo de subida seja menor do que no tempo de descida, porque no tempo de descida a força do ar é para cima, né? Ela atua como se fosse uma paraquedas. Esse vetorzinho amarelo tem uma componentezinha vertical. Então é como se o G, o 9,8 da partícula com ar para subir fosse menor fosse maior do que 9,8 e quando desce o G fosse menor do que 9,8. Isso faz com que ela suba mais rapidamente do que ela desce. Se ela leva uns 3 segundos para chegar aqui em cima e uns 4, 5 segundos para ela descer. Ao passo que no caso sem o ar aqui, ela leva o mesmo instante de tempo para chegar aqui em cima e para chegar ali embaixo. É porque durante a subida o ar está soprando contra e durante a descida o ar está tá dificultando a subida e durante a descida ele está dificultando a descida. Né? Quando ele dificulta a subida, o tempo de subida diminui. Quando ele dificulta a descida, o tempo de descida aumenta. Né? O efeito do paraquedas, ele desce mais devagarzinho e tal coisa. Então é isso que acontece. O tempo de subida não é igual, é menor do que o tempo de descida quando você leva em conta o ar. E o tempo de subida real é menor do que o tempo de subida ideal. Né? O tempo de subida ideal é esse tempo, daqui até ali. E o tempo de subida real é esse aqui. Por que esse tempo para ir daqui até aqui vai ser necessário, supondo, obviamente, a mesma velocidade de lançamento? Né? Por que esse tempo aqui seria menor do que aquele? É só por causa do efeito qualitativo da força do ar, de fato. Né? Como a aceleração gravitacional vertical, esse instante que marca aqui o extremo do tempo do movimento de subida, é o momento onde a velocidade vertical dela se anula, da partícula se anula, tanto aqui quanto ali. Por que aqui ele se anula mais rapidamente do que nesse caso que está aqui? Porque como eu acabei de falar aqui, quando você leva em conta o ar aqui, o G efetivo, quer dizer, a força para baixo que está agindo sobre a partícula, que é o que efetivamente faz a velocidade vertical dela se anular aqui em cima, é maior do que no caso sem o ar. Né? Como é maior, a velocidade vai a zero mais cedo. É isso que acontece, simplesmente isso. Né? Quando você leva em conta o ar, durante a subida, coitada, a bola não só tem que ficar lutando contra a gravidade, mas tem que ficar lutando contra o ar. Né?
Isso faz com que a velocidade vertical dela se apague e vá a zero mais cedo do que quando ela só tem que lutar contra a gravidade. É isso, simplesmente isso. E a altura que a partícula chega em realidade, que é essa altura que está aqui, é menor do que a altura no caso ideal. E o motivo, de novo, é o mesmo, né? Como ela para mais cedo, né? E ela para mais cedo já é um motivo para ela não chegar numa altura tão grande, né? E segundo que bom, essencialmente é isso, é o mesmo motivo que leva o tempo de subida a ser menor do que no caso ideal, leva a altura a ser menor do que no caso ideal, né? Porque durante a subida aqui o bichinho está lutando contra o ar também, ao passo que no caso ideal ele está lutando só contra a gravidade, então ele não sobe tanto quanto aquele, supondo a mesma velocidade de lançamento, o mesmo ângulo de lançamento, aqui, que nem no desenhozinho aqui. E a descida aqui, né, a descida é um pouco mais vertical, né, mais vertical, quer dizer, ela tem uma inclinação um pouquinho maior do que no caso ideal. No caso ideal, ela é mais rasante do que nesse caso aqui. A razão pela qual isso acontece é por conta da velocidade, do efeito do ar na velocidade horizontal. Né? Quando não tem vento nenhum, quando não tem efeito do arrasto do ar aqui, só tem aceleração vertical, né? A velocidade horizontal se preserva, é sempre a mesma. Né? O movimento na horizontal, a gente até comentou, é um movimento uniforme. Agora, quando tem o ar, não. Perceba aqui que a força do ar tem uma componente horizontal contrária ao avanço na direção horizontal. O tempo todo ele tem. Está vendo aqui? Ó, ele tem uma componente horizontal para a esquerda, aqui também tem uma componente horizontal para a esquerda, e aqui também tem uma componente horizontal para a esquerda. E o que essa aceleração faz com a velocidade horizontal? Ela vai apagando a velocidade horizontal, vai fazendo ela ficar cada vez menor. Né? Isso faz com que daqui, durante não, na verdade, durante toda a trajetória, né? O avanço em intervalos de tempo regulares, o avanço horizontal da partícula em intervalos de tempo regulares vai ficando cada vez menor. Vai ficando cada vez menor, então a trajetória começa a ficar cada vez mais vertical. Né? Então aqui a bala chega no chão exatamente com a mesma elevação com que ela saiu. Mas aqui não, ela chega muito mais vertical do que ela saiu. Né? Porque a velocidade horizontal vai apagando, né? Vai sendo subtraída por conta dessa componente horizontal aqui que o ar apresenta para a partícula tanto na subida quanto na descida. Tá? Bom, agora o assunto aqui é parábola de segurança. O que é isso? Parábola de segurança. É o seguinte, todas as trajetórias, agora eu vou fazer uma ilustração aqui de todas as trajetórias de um tiro disparado da origem com uma velocidade de V0. É como se você tivesse um canhão que só conseguisse disparar balas com uma certa velocidade, né, como o canhão efetivamente só pode, né, tem um limite no valor de velocidade, e aqui eu estou ilustrando nesse gráfico aqui. Imagina que o canhão está aqui, exatamente nesse ponto aqui, e isso aqui, essas curvas parabólicas todas aqui, são as parábolas descritas por diferentes ângulos de elevação. Aqui, quando a bala sai daqui para cá, com velocidade V0, mas com a elevação pequenininha, depois com uma elevação um pouquinho maior, o alcance, está vendo o alcance aqui crescendo e tal coisa. Essa em vermelha destacada aqui é o ângulo de elevação 45 graus, que produz a maior distância e tal, e depois quando você continua aumentando o ângulo de elevação, você começa a cair cada vez mais perto, né? É aquele fato que quando você dispara o troço para cima, ela sobe e cai na cabeça do canhoneiro aqui, né? E por outro lado também. E o que se chama de parábola de segurança, bom, aqui em vermelho aqui a elevação ótima, né, 45 graus. Desculpe, isso aqui, esse eixo horizontal aqui, essas distâncias aqui que estão marcados 0, meio e 1 aqui, estão em unidades de V0 sobre G. V0 sobre G, eu não vou especificar quem é o valor de V0 aqui nesse negócio, vou resolver para um V0 genérico. E para fazer isso, as distâncias vão ser expressas nessa unidade de distância aqui. Velocidade 0 ao quadrado sobre G tem dimensão de distância. Tanto x quanto y vão ser expressos em termos dessa distância que está aqui. Tá? E aí dá essas parábolas aí. Bom, e daí? O que seria a parábola? Então, 1 aqui, por exemplo, x igual a 1, significa, na verdade, x igual a v0 ao quadrado sobre g, seja quem for o v0. Tá? E similarmente aqui para o y. Né? Ok, então o que é a parábola de segurança? A parábola de segurança é o nome que se dá a essa envoltória de todas essas parábolas aqui, que saem aqui dos disparos da origem. Ela forma uma curva, que eu vou mostrar para vocês que é uma parábola também.
E ela se chama parábola de segurança porque se o canhão que tiver aqui só consegue disparar com essa velocidade V0, um cara aqui, um aviãozinho aqui que estiver passando aqui nessa região aqui, qualquer ponto aqui dessa região aqui fora, nunca vai ser atingido por uma bala disparada por esse canhão aí. Ele pode viajar aqui com insegurança total, que ele não vai conseguir ser atingido. É claro que se o V0 aumentar, essa parábola aqui expande, né? Porque você vê aqui que isso aqui é em unidades de V0 ao quadrado, né? Então, se você quiser traduzir isso aqui em quilômetros, isso aqui em quilômetros, você vai ter que colocar o V0 que você efetivamente tem aqui ao quadrado, né? Ele fica cada vez maior em metros ou quilômetros, quanto maior for o valor de V0 ao quadrado, né? Como é que eu mostro para vocês que isso aqui é uma parábola e como calcular a expressão dessa parábola aqui? Relacionar o valor de y com o valor de x, né, que no espaço limitam os pontos do espaço que podem ser atingidos por uma bala disparada da origem, com alguma elevação. Então aqui, essa é a curva lá que eu quero descobrir a equação e quero concluir que é uma parábola, né, e o ponto é esse aqui. Se você pegar um ponto qualquer, xy, aqui dentro dessa parábola, eu consigo atingir esse ponto XY, disparando aqui da origem, né, fazendo um disparo aqui da origem, de alguma maneira eu consigo passar por aquele ponto XY. Estar dentro dessa curva significa exatamente isso, que existem trajetórias que saem daqui do V0 saem do zero com velocidade V0 e conseguem atingir aquele ponto. Já um ponto fora dessa parábola, por definição, não tem nenhuma elevação que vai fazer você chegar ali em cima, mas aqui dentro tem. E na verdade tem duas elevações aqui. Eu ilustro aqui esse caso aqui. Se você sair da origem com essa elevação aqui, na descida você pega esse ponto. Ou se você pegar um ângulo de elevação um pouquinho menor, na subida mesmo você pega aquele ponto que está ali, né? Mas nenhuma das duas parábolas, né, por estarem saindo da origem com velocidade V0, consegue ultrapassar essa curva preta aqui, que é o meu alvo aqui de entender o que ela é. Mas qualquer ponto aqui dentro consegue sempre ser atingido por duas parábolas. Aqui, pega um outro ali, ó, ali, duas parábolas aqui. Uma, inclusive, é 45 graus. Ó. Uma, na descida desse lançamento a 45 graus, eu pego aquele ponto. E na descida desse lançamento com um ângulo maior do que 45 graus, eu também pego. Todos os pontos aqui dentro, né, conseguem ser atingidos por duas parábolas, necessariamente. Aquele ali, ó, duas parábolas conseguem passar por aquele ponto. Aí a ideia aqui, digamos assim, a solução para o seu problema aqui de qual é aquela parábola de segurança é que um certo ponto xy, exatamente na curva de segurança, só pode ser atingido com um único alfa, com uma única elevação. Ao passo que eu acabei de mostrar, né, ou pelo menos ilustrar, né, que qualquer ponto no interior da curva de segurança consegue ser atingido por duas elevações diferentes. Um disparo da origem com duas elevações diferentes atingem aquele ponto. Já na parábola de segurança há uma única elevação que consegue atingir aquele ponto. E aí aqui está a nossa conhecida expressão para as trajetórias parabólicas que saem da origem com elevação alfa. Ok? Agora eu vou transformar isso aqui para tentar descobrir imagina que eu estivesse tentando descobrir quem é a elevação alfa que vai me permitir chegar num determinado ponto xy que esteja sob a parábola de segurança, né? Para transformar, eu vou transformar isso numa equação para o alfa, tá? Aí o inconveniente dessas equações trigonométricas é que quando elas estão expressas em funções trigonométricas diferentes. Aqui está escrito em termos de tangente de alfa, isso aqui é cosseno ao quadrado de alfa. Você consegue só resolver equações trigonométricas quando está tudo expresso no mesmo tipo de função, ou tangente, ou cosseno, ou seno, enfim, tem que estar tudo escrito da mesma forma. Mas essas relações entre essas funções trigonométricas permitem, nesse caso, pelo menos, fazer isso, né? 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, você facilmente pode mostrar que é 1 mais tangente quadrado de alfa. Dessa forma, esse 1 sobre cosseno quadrado fica escrito em termos de tangente e eu reescrevo essa expressão dessa forma, né? Eu simplesmente rearrumei. É essa expressão aqui, simplesmente com 1 sobre cosseno alfa aqui, trocado por 1 mais tangente quadrado de alfa. E eu estou marcando em vermelho aqui a tangente alfa para mostrar que ela é quadrática em tangente alfa aqui e linear em tangente alfa aqui. Isso aqui poderia ser usado para encontrar o alfa. De que maneira que eu usaria para encontrar o alfa? Eu colocaria um valor de x e um valor de y que estivesse sob a parábola de segurança, né? E aí resolveria isso aqui, descobriria quem seria o alfa, resolveria essa equação quadrática aqui, encontraria a tangente do ângulo de elevação que me levaria né, que me faria chegar naquele ponto.
Se eu botar um x e um y dentro da parábola de segurança, eu vou encontrar duas soluções possíveis, dois valores de tangente alfa, né, possíveis, dois ângulos alfa diferentes, né, que vão me atingir aquele ponto. Mas se eu colocar o x e um y exatamente sob a misteriosa curva de segurança, somente um único alfa vai produzir solução. Ah, então eu tenho uma equação quadrática em tangente alfa e apenas quando o x e o y estão sob a parábola de segurança, só tem uma única solução, essa solução quadrática. Se você lembra lá de equações quadráticas, o delta, né, o B2 menos 4AC da equação quadrática, ele tem que ser igual a zero quando ele só tem uma solução, né? Então, a condição para que o x e o y estejam sob a parábola de segurança, sob a curva de segurança, né? Eu ainda não sei o que é uma parábola, sob a curva de segurança, é que essa equação aqui só tenha uma única solução. Aí está aqui a expressão do delta, né? B2, aqui, a incógnita, eu estou imaginando que é o tangente alfa, tá? A incógnita dessa equação quadrática. Então, B, está aqui ó, o B, ó, B2, menos 4A, olha o A aqui, vezes C, está aqui o C. Isso aqui é igual a zero quando o x e o y estão sob a parábola de segurança. Ok? Então, essa equação aqui que eu acabei de obter aqui é a equação que relaciona o y sob a parábola de segurança e o x correspondente sob a parábola de segurança. É um truquezinho aqui meio estranho aqui para encontrar a forma da curva da parábola de segurança, mas é o que é. Agora eu só agora rearranjo esse y e x2 e obtenho. Por favor, não confunda esse y com x2 que eu vou obter agora com essa coisa que está aqui, né? Isso aqui é a forma da curva de um projétil que sai da origem com elevação alfa e lançamento V0. Isso aqui que eu estou obtendo aqui é a relação entre um y e um x, as coordenadas x e y, de um ponto sob a parábola de segurança. Né? Arrumando aqui essa equação aqui, essa aqui que está mostrada aqui, ou então aí eu obtenho essa relação aqui entre um y que esteja sob a parábola de segurança e um x que esteja, quer dizer, entre as coordenadas x e y de um ponto sob a parábola de segurança. Essa que é a relação aqui mostrando que é uma relação parabólica, de fato, né? Aí essa equação que está aqui é exatamente a equação dessa curva preta que está aqui, né? Pode verificar aqui alguns pontos especiais aqui, ó. Quando x igual a zero, olha lá, x igual a zero, o valor de y dessa equação está dizendo que y é igual a v0 ao quadrado sobre 2g. Nesse nosso gráfico aqui, o y está em unidades de v0 ao quadrado sobre g. Então, y é igual a v0 ao quadrado sobre 2g em unidades de v0 ao quadrado sobre g é meio. Está vendo ali? Meio é esse ponto aqui, x igual a zero. E aqui está, quando eu faço x igual a v0 ao quadrado sobre g, que corresponde a esse ponto, ou menos v0 ao quadrado sobre g, que corresponde a esse ponto, você encontra aqui nessa expressão que y é igual a zero. Né? Está ali, mostrando então que isso aqui é o que se chama parábola de segurança. Tá? Qualquer bichinho aqui que esteja voando aqui fora aqui nunca vai ser atingido por esse canhão. Agora, um problema aqui, desafio aí para vocês, aí é um problema qual é o maior alcance possível de um projétil que sai a 100 metros do chão. Essa é a novidade, tá? É o problema de alcance. Você tem um outro problema na lista relacionado a esse tipo de situação. A gente discutiu nessa aula o alcance quando o lançamento acontece no chão, né? E a partícula chega no chão. Esse problema aqui é um pouquinho diferente. O lançamento sai, imagina que isso aqui é o chão, né? Isso aqui é o chão. O lançamento sai a 100 metros do chão. E aí você quer saber qual é o maior alcance possível com uma velocidade de 300 metros por segundo. Né? Aí você vai ter que encontrar um problema de otimização ali do ângulo de elevação. Quem é o ângulo de elevação que vai te fornecer o maior alcance possível. Bom, então isso termina aí essa nossa discussão de movimento em queda livre. Agora um outro tipo de movimento bidimensional também, que precisa ser descrito vetorialmente, é o movimento circular uniforme que a gente vai fazer agora. O movimento circular uniforme é o nome que se dá a um movimento onde o caminho que a partícula executa é um círculo, mas ela executa esse círculo de uma maneira muito especial, por isso que se chama uniforme. A magnitude da velocidade nunca se altera. Então, são as características desse tipo de movimento aqui, que tem importâncias práticas muito grandes. Aqui tem uma série de situações práticas onde o movimento que está sendo executado é de circular uniforme. A gente vai aprender aqui a ver a velocidade, a aceleração e tal e coisa, em função aqui
dos parâmetros do problema. Bom, primeiro eu vou definir aqui o que se chama, no movimento circular uniforme, o que é o período e o que é a frequência. Tem o período, bom, primeiro, o raio aqui desempenha um papel importante. Esse aqui é o raio do círculo que a partícula está traçando. E o vetor velocidade aqui é tangente à curva, conforme eu comentei, né, mas ele não se altera. Né? Em termos do vetor velocidade, eu posso definir o período, que é esse T maiúsculo aqui, da seguinte forma. Se a partícula descreve esse círculo dessa maneira, como eu estou indicando aqui, exatamente a 80 km por hora o tempo todo, não fica acelerando, né? Não fica aumentando a velocidade, é sempre 80 km por hora, ela vai percorrer a circunferência completa, o 2πr, num tempo dado por 2πr dividido pela magnitude da velocidade, claramente. Né? Então, isso é que define o período. O período é o tempo necessário para a partícula voltar aonde ela estava. Né? E você calcula isso simplesmente assim, né? 2πr é o comprimento total que ela percorre, isso tem que ser igual à magnitude constante da velocidade dela vezes o período. Esse aqui eu chamo do período do movimento. Né? Um irmão do período, que se chama, é a frequência, é 1 sobre t. Esse linha aqui é uma vírgula só. Né? A frequência é o inverso do período, às vezes é usada para caracterizar a periodicidade do movimento ao invés do período, mas é idêntico, um é idêntico ao outro, quer dizer, um é inverso do outro. Né? A dimensão do período é em segundos e a dimensão da frequência é inverso de segundos. Isso aparece com tanta frequência, esse inverso de segundo, que se deu um nome para essa unidade que se chama Hertz, ou rotações por segundo. Né? Número de rotações por segundo é o significado dessa frequência. Então, se você tem um objeto que tem um período de, digamos assim, 2 segundos, né? Ele dá uma volta a cada 2 segundos. Né? Então, a frequência dele é 1 sobre 2 segundos, é 0,5 Hz. Né? E você pode ler a frequência de outra maneira, 0,5 Hz. Como é que eu entendo isso? Significa que ele dá meia rotação, meia volta a cada segundo. Né? É claro, né? Se ele dá uma volta a cada 2 segundos, ele dá em 1 segundo meia volta. Né? Então, essa é uma outra maneira de entender o que é o Hertz. É o número de rotações por segundo. Tá? Uma frequência irmã dessa frequência que está aqui, que ganha essa letra grega ômega, aqui é a chamada frequência angular. Ela simplesmente é essa frequência multiplicada por 2π. Né? Como essa frequência é o número de rotações por segundo, quando você multiplica por 2π, você tem o número de radianos que a partícula percorre a cada segundo. Né? Você pode estar interessado exatamente nos radianos, enfim, essa é a razão. Mas simplesmente uma é a outra multiplicada por 2π. Né? 2π sobre o período, portanto. Né? A unidade de ômega, formalmente, é a mesma dessa aqui, né? Porque radiano não é unidade, né? Radiano é número. Mas, às vezes, para destacar que você está falando disso, às vezes, se você apresentasse as duas grandezas em Hertz, você não ia saber se você estava falando disso ou disso. Então, só para destacar qual das duas você está falando, mas não é formalmente necessário fazer isso, o ômega é às vezes escrito como radianos por segundo. Isso dá a falsa impressão de que radianos têm o mesmo status de segundo, metro e quilograma, quando não tem. Né? Radiano é um número puro. Né? 2π, radianos e 2π é a mesma coisa. Né? E, em termos da frequência angular, o V, portanto, pode ser escrito, a magnitude do V pode ser escrita em termos de ômega e R. Né? E, na verdade, a gente vai preferir, as expressões ficam mais simples em termos de ômega do que em termos de F, exatamente porque o ômega já incorpora o 2π, que de outra maneira apareceria explicitamente. Tá? Então, por exemplo, a magnitude da velocidade, se você quisesse escrever em termos da frequência, seria 2πf vezes R. Aí fica mais compacto, mais bonitinho se eu escrever como ômega vezes R. A magnitude da velocidade se exprime, pode ser trocada, né, em termos de ômega e de R dessa forma que está aqui. Então é isso, período, frequência e frequência angular. As três estão relacionadas entre si. No fundo. Ambas informam a você a rapidez com que a bolinha está girando aqui em torno desse negócio. Tá? É a informação contida nisso. A aceleração, então eu obtive a velocidade. Né? A velocidade escrita em termos da frequência angular e do raio é ômega vezes R. E a aceleração, como é que é? Bom, eu já sei que a aceleração aponta para dentro. Né? E sei também que a aceleração tem que ser ortogonal ao V, porque a magnitude do V não está se alterando. Né? E segue, portanto, que a aceleração aponta exatamente em direção ao centro.
né, no movimento circular uniforme, por causa daquele nosso conhecimento geral, né? Quando a magnitude da velocidade não muda, a aceleração tem que ser ortogonal à velocidade, né? Como ele está fazendo uma curva, tem que existir aceleração, e ela tem que apontar para dentro da curva, então ela aponta exatamente na direção do centro, em vista do fato de que o V é tangente ao círculo, o A aponta exatamente em direção ao centro da órbita, que é circular. Vamos ver aqui tentar determinar aqui a aceleração. Então aqui está aqui a velocidade num certo instante, no outro instante é uma velocidade de mesmíssimo tamanho, mas apontando em outra direção, né? E esse ângulo aqui entre esse instante t e o instante t mais dt é o quanto a bolinha estava aqui em t e passou a estar aqui em ômega em t mais dt. Mas isso é exatamente para ser expresso em termos da velocidade angular, né? Porque quantos radianos a bolinha girou no intervalo de tempo dt? É o número de radianos que ela gira por segundo, é o significado de ômega, vezes o intervalo de tempo decorrido. Então, o ângulo dessa fatia de pizza aqui é ômega vezes dt. Ok? Bom, e daí? E daí que ali está o desenhozinho, né, que é o vetor velocidade no passado, ali eu transportei paralelamente aqui, e o vetor velocidade no futuro, ali eu transportei paralelamente, e o dv, que dividido por dt vai me fornecer o vetor aceleração, né? Esse ângulo aqui, de novo, é o ângulo entre as tangentes, é o mesmo ângulo ali entre os raios, né? É ômega vezes dt. Ao reconhecer isso aqui, eu posso concluir, né, que esse dt que está aqui, no limite onde esse dv aqui, desculpe, no limite onde o dt é muito pequenininho, o dv na verdade é uma linha reta, né, é um vetor. Mas no limite onde o dt é muito pequenininho, acontece aquele fenômeno de que o arco e a corda têm exatamente o mesmo tamanho, né? Passam a ter exatamente o mesmo tamanho no limite onde o ângulozinho ali fica muito pequenininho. A gente usa o tempo todo esse tipo de argumento, né? Constrói uma fatia de pizza pequena, aí o arco e a corda passam a ter o mesmo tamanho. E o arco, eu sei qual é o tamanho do arco. O arco é o tamanho do raio vezes o ângulo em radianos, né? Então, o tamanho dessa seta é igual ao tamanho dessa seta é a magnitude de V. O ângulo entre o ângulo de abertura da pizza aqui é ômega dt. Então, essa coisa que está aqui é, na verdade, o tamanho do arco. Mas como o arco e a corda têm praticamente o mesmo tamanho, no limite onde o dt vai para zero, então isso aí é a magnitude do dv. Entende? E aí, com isso, eu descubro a magnitude do vetor aceleração, que era o que faltava para mim, porque eu sabia que ele já apontava para o centro, por argumentos de constância do v. Acaba que eu descubro agora a magnitude do vetor aceleração. Né? A magnitude do vetor aceleração é a magnitude do vetor dv, aquela setinha amarela minúscula ali, dividida por dt. Né? Aí está aqui, ó, eu consigo obter a expressão explícita, só dividir aqui por dt é ômega vezes v. Está aqui. Acabei de descobrir o que faltava sobre o A. Eu sabia já que ele apontava para o centro, mas o tamanho dele é a magnitude do vetor velocidade, que é a constante, né, no movimento circular uniforme, que a gente já aprendeu ser igual ao raio, poderia ser expresso, né, como o raio do círculo vezes o ômega, segue que a magnitude do vetor aceleração expressa em termos de ômega e de r fica assim escrita, como a frequência angular ao quadrado vezes o r. Né? Essa é a expressão do A, a magnitude do A. O A aponta para dentro, né? Isso aí é negociável. Né? E o tamanho dele é ômega 2R. O V é tangente e o tamanho dele, em termos do ômega e do R, é ômega vezes R. Tamanho ômega vezes R, tamanho ômega 2 vezes R. Tá bom? É isso que faltava saber. Sabemos tudo, então, sobre o movimento circular uniforme. Né? Sei expressar aqui o tamanho do vetor velocidade, em termos da frequência que a partícula está executando a órbita, e do raio da órbita, que são as únicas duas coisas que interessam no movimento circular uniforme, é isso, né? É o tamanho da órbita, se é um raiozinho de 1 centímetro ou de 10 centímetros, né? Isso faz diferença, e a rapidez com que o bichinho está percorrendo o círculo, se ele está dando 2 voltas a cada segundo ou 70 voltas a cada segundo. São todas as coisas do movimento circular uniforme sempre podem ser escritas em termos do raio da órbita e da frequência, ou do período, ou da frequência F, ou da frequência W, ou do período. Né? Que são os únicos dois números que caracterizam o movimento circular uniforme. Né? O raio e as frequências ou o período. Tá certo?
E é isso que eu acabei acontecendo. Eu acabei exprimindo a velocidade e a aceleração nesses termos. A magnitude da velocidade é ômega r e a magnitude da aceleração é ômega 2r. Velocidade tangente e aceleração radial. Isso aqui pode ser escrito talvez dessa maneira como você talvez esteja mais acostumado, né? Como a magnitude do v ao quadrado sobre r. Uma outra maneira de se relacionar a magnitude do a com a magnitude do v. Você lembra disso, né? Que a aceleração é igual a v2 sobre r está aqui demonstrada. Só funciona para movimento circular uniforme. Se o movimento é num círculo, mas a velocidade não permanece constante, nem pense em usar isso aqui. Tá? A gente vai discutir esse tipo de situação, movimento circular não uniforme, mais adiante no curso. Isso é só para quando o bichinho anda aqui ao longo do círculo, que nem né, com a mesma velocidade sempre. Agora esse videozinho aqui ilustra essa. Eu não vou mostrar aqui para vocês, não. Vocês depois abrem aqui esse YouTube aqui, esse sitezinho aqui que eu vou colocar o link lá no curso. Aí ele mostra a demonstração aqui, bem mais gráfica aqui do que exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, para onde aponta o movimento circular, a aceleração, a velocidade e tal e coisa. É igualzinho a derivação que eu acabei de fazer, mas feita num filminho aqui. Agora, uma ilustração aqui da importância. Esse objeto aqui, que talvez vocês aí na sua carreira aí vão encontrar, se chama uma centrífuga. Ela é usada para separar em soluções, assim, onde você esperaria um soluto decantar muito, muito, muito vagarosamente num tubo de ensaio, você acelera brutalmente o tempo de decantação e, portanto, de separação do líquido e do sólido na sua mistura, usando uma centrífuga. Uma centrífuga nada mais é do que um troço que faz os tubos de ensaio girarem. Um valor típico de rotações aqui da centrífuga, uma frequência de rotação típica aqui é 3.000 rotações por minuto. Né? Ele dá 3.000, é exatamente o que significa isso. Né? A cada minuto ele consegue girar 3.000 vezes. É uma velocidade bem, bem, bem grande. Né? Só para você comparar aqui, numa máquina de lavar roupa, eu acho que é uma velocidade de rotação na hora que a máquina está centrifugando, né, as roupas para secar, ela chega, eu tenho a impressão que chega a 1.400, ou coisa assim, 1.400 rotações por minuto. Você pode confirmar aí na web aqui, mas isso aqui é bem mais do que, né, 3.000 rotações por minuto, e é isso que faz com que acelere o processo de decantação significativamente. O raio aqui é o raio, essa distância desse centro até ali o extremo do tubo de ensaio, sei lá, da ordem de 15 centímetros, né, uma coisa assim que eu estou chutando aqui. Eu estou dando esses dois valores aqui só porque através deles, o raio da órbita e a frequência, eu consigo estimar tanto a velocidade quanto a aceleração com essas formuletas aí que eu acabei de apresentar para você. Né? Então, a magnitude da velocidade dos tubos de ensaio, aqui a velocidade com que ele fica girando ali, né, é 47,1 metros por segundo. Como é que eu obtive isso? É simplesmente ômega, obviamente tem que fazer a conta, né? O F aqui não está escrito em hertz primeiro, ele está em rotações por minuto, você tem que escrever em rotações por segundo, né? Imagino que você saiba fazer isso, e multiplicar por 2π para obter o ômega, e depois eu multiplico pelo raio, né? E converto em metros, tal coisa, você encontra isso aqui. Esse bicho aí anda a 47 metros por segundo, né? E a aceleração é 1,40, ômega vezes ômega 2 vezes r, né? Faz a continha aqui, se encontra essa aceleração, dirigida para o centro. Né? É 1,47 vezes 10 a 4 metros por segundo ao quadrado. Esse número aqui, geralmente a gente não tem lá muita intuição sobre ele aqui, a gente tem mais intuição sobre quilômetros por hora, né? Mas para converter metro por segundo para quilômetros por hora, você divide, né, por 3,6, né, divide por uns 4. Então isso aqui dá uns 10 quilômetros por hora, não é nada muito impressionante esse negócio. Né? Dá uns 10 quilômetros por hora, é uma velocidade modesta. Agora, esse número que está aqui, 1,47 vezes 10 a 4 metros por segundo ao quadrado, deveria levantar os seus cabelos, porque uma aceleração que a gente está acostumado é a aceleração da gravidade. Esse número aí é 1.500 vezes o valor da aceleração da gravidade. Né? Esse é um valor absolutamente estúpido e essa velocidade, essa aceleração tão brutal aqui a que é submetido as coisas dentro do tubo de ensaio é que acelera a decantação. Né? É exatamente esse efeito aqui que faz com que a roupa na máquina de lavar também seque. Né? Ele consegue tirar essa aceleração enorme aqui a que ele submete a roupa misturada com água, que faz com que a água consiga permear pelo tecido e sair do tecido e deixar o tecido seco. Né? No caso da centrífuga, é o que faz com que a parte sólida e a parte líquida da mistura ali se separem, então, efetivamente. Né? É essas acelerações enormes aqui que as centrífugas todas tentam conseguir. Né?
Como é que elas conseguem isso? Como a aceleração é ômega 2 vezes R, né, você pode aumentar o R, mas isso não é muito prático, né? Fazer uma centrífuga de 3 metros de comprimento aqui não vai dar certo, né? Você está meio limitado ali pelo espaço do laboratório a fazer um troço aí de alguns centímetros. Então você compensa aqui fazendo o bicho girar extremamente rápido, né? Dá um monte de rotações por minuto e você consegue essas acelerações enormes que produzem o efeito desejado. A trajetória matemática do movimento circular uniforme a gente obtém imediatamente. Suponha que em t igual a zero o objeto está aqui. Eu vou escolher a origem nesse ponto aqui absolutamente especial. Você pode escolher em qualquer lugar, né? Mas parece uma boa ideia colocar aqui no centro. Por simetria, esse ponto aqui deve simplificar as expressões, do que simplesmente encontrar, por exemplo, em relação a esse ponto aqui, como origem seria um tanto bizarro, né? Eu vou colocar a origem aqui, vou orientar aqui em t igual a zero, aqui eu vou supor que a maçã está ali naquela posição ali, né? Está aqui os meus eixos cartesianos, aí, o I e o J, horizontal e vertical. Vertical não, aqui não é necessariamente vertical, né? É simplesmente numa direção I, na direção J. Não estou dizendo que esse círculo tá vertical aqui. Na verdade, isso aqui são duas direções quaisquer, aqui na, no plano aqui. Apenas a posição da partícula só tem componente I, né, em t igual a zero. Essa que é a razão da escolha do I aqui, é orientado na direção da posição em t igual a zero. Simplesmente por conveniência, você podia escolher em qualquer outra direção, não faz a menor diferença. No instante t, posterior, a partícula está ali. Né? Como é que eu encontro a expressão matemática dessa posição aqui? Bom, em termos, obviamente, do ômega e do R, né, que são as únicas duas coisas que caracterizam o movimento circular uniforme. Meu objetivo aqui é escrever o vetor r de t, o vetor da trajetória, em termos exclusivamente da frequência e do raio da órbita, que são os dois únicos parâmetros que caracterizam o movimento circular uniforme. Né? A definição do ômega é o número de radianos por segundo que a partícula gira. Né? Então, depois de ter corrido os t segundos, esse ângulo aqui é, por definição, ômega vezes t. O número de radianos por segundo vezes o número de segundos que se passaram. Né? Esse é o número de radianos aqui entre essa posição em t igual a zero e a posição em t. Aí, com isso, imediatamente eu consigo escrever o vetor posição. Né? A componente horizontal do vetor posição aqui é essa componente que está aqui. Se esse vetor aqui azul tem tamanho Rzão, né? Que é o raio da órbita, essa componentezinha aqui, esse cateto aqui, é R cosseno de ômega t. Positivo à direita do zero e vai ser negativo à esquerda, né? Mas é R cosseno de ômega t. E esse cateto vertical aqui é a componente J do vetor posição. Ó, o vetor posição é esse vetor azul aqui, né? E a componente J é R seno de ômega t. Né? Então tá aí, você obteve a expressão matemática da trajetória. Isso é tudo. Não tem mais nada a obter além disso aí. Expresso em termos dos dois parâmetros que caracterizam o movimento circular uniforme, né? O raio da órbita e a frequência constante da órbita. Diferenciando R cosseno de ômega t, aqui eu encontro isso aqui, né? Aquela diferenciação de funções trigonométricas, né? Vocês vão ficar confortáveis com isso mais adiante lá em cálculo, né? Isso é a derivada disso aqui, é isso aqui, simplesmente isso. A derivada da constante é a constante, né? O cosseno de ômega t, a derivada é menos ômega seno de ômega t, e a constante repete aqui, e a derivada temporal de seno de ômega t é ômega cosseno de ômega t. Né? É isso. Essas são as duas componentes I e J do vetor aceleração. Está ali desenhado no instante t, né? No instante t correspondente. Esse é o vetor V ali. Né? E observe aquilo que a gente tinha antecipado antes, que a magnitude do vetor velocidade é R vezes ômega. E de fato é, né? Como é que eu perguntaria para você lá em álgebra vetorial, qual é a magnitude desse vetor aqui? Ah, eu tenho a componente x dele, a componente y dele, vai ser a raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Se você lembra que seno ao quadrado de ômega t mais cosseno ao quadrado de ômega t é sempre igual a 1, você descobre que a magnitude do vetor velocidade não muda e permanece igual a r ômega, que era o que a gente já sabia que era. Magnitude do vetor velocidade constante e igual a r vezes ômega. Está aí confirmando aquele nossa antecipação. O vetor velocidade é ortogonal ao vetor r. A gente disse, né, que tem que ser, né, porque ele é tangente ao círculo. Será que de fato é tangente ao círculo? Você pode ver explicitamente aqui. Você tem a expressão explícita do r e do v. Como é que eu testo se esses dois vetores são ortogonais? Álgebra vetorial. O produto interno desse vetor com esse tem que ser zero, se eles são ortogonais. De fato é, né? Como é que você calcula o produto interno desse vetor azul com esse vetor vermelho?
é essa componente x vezes essa componente x, mais a componente y vezes a componente y. Se você somar as duas coisas, você vê que dá zero, que é o sinal matemático de que, de fato, esse vetor vermelho é ortogonal ao vetor azul correspondente. Tá? Confirmando o que a gente já sabia por argumentos lá geométricos. Né? E o vetor aceleração é a derivada dessa expressão aqui, né? A derivada do seno de ômega t é ômega cosseno de ômega t, que se junta aquele menos r ômega ali e forma isso aqui. A derivada de cosseno de ômega t é menos ômega seno de ômega t, que se junta ao r de ômega formando isso aqui. Essa é a componente i, ou x, né, da aceleração, essa é a componente j da aceleração. Eu posso testar aqui várias coisas aqui. Duas coisas. A magnitude do vetor aceleração é r vezes ômega 2, né? Álgebra vetorial. Qual é a norma desse vetor? É a raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Né? Cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t é 1. Né? Então a magnitude da aceleração nunca muda. E ela é igual a r ômega 2, conforme a gente já sabia. Né? E a aceleração aponta para dentro ali, né? Será que ela é ortogonal ao vetor velocidade? Né? Ela tem que ser, porque o vetor velocidade é tangente ao círculo e o r, assim como o a, são radiais, ele tem que ser ortogonal. Aí calcula o produto interno desse com esse e vê se é zero. Né? Multiplica a Vx por AX e soma com VY vezes AY. Você vê que de fato isso aqui não depende do tempo e é zero o tempo todo. Né? Então está tudo confirmado aqui. Essa aqui é a expressão da trajetória que contempla todos os resultados anteriores aí, de que a magnitude do vetor velocidade permanece constante, de que a velocidade é tangente ao círculo, que a magnitude dela é r ômega, que a aceleração é radial, portanto ortogonal à velocidade, que a magnitude é r ômega, está tudo contido aqui dentro. Tudo contido aqui dentro. Conforme eu falei, a trajetória de um movimento vetorial contém inteiramente todas as informações que você pode saber, tá? Sobre o movimento. Agora, um tipo de movimento curioso aqui, que é um movimento circular uniforme, né, acompanhado de um deslocamento com velocidade constante na vertical. Esse é um movimento espiralado. Assim, o objeto gira, né, em torno no plano I e J aqui, e ao mesmo tempo que o tempo todo está subindo aqui com velocidade constante. Né? É um movimento, a maçã ali subindo, é isso que ela faz aqui. Ela fica fazendo assim, girando, 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 subindo, 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 com velocidade constante VT, mas no plano IJ aqui ela simplesmente fica executando um movimento circular uniforme. Esse é o vetor posição, né? A origem está ali em cima, esse é o vetor posição da partícula, esse vetor vermelho aqui. O vetor amarelo, bom, desculpe, esse movimento, essa coisa tracejada aqui é um círculo, né? É um círculo aqui descrito por esse vetor amarelo que está aqui. Aqui, ó, nesse instante de tempo aqui, o vetor amarelo, que é essa coisa que está aqui, é esse que está aqui. E o vetor azul é esse vetor que está aqui. Né? Então, o vetor amarelo, com o passar do tempo, quando a partícula faz assim, ele fica simplesmente girando aqui embaixo. Né? O vetor amarelo fica girando um movimento circular uniforme. E o vetor azul fica crescendo linearmente com o tempo. Né? A soma desses dois vetores, amarelo que fica girando aqui embaixo, que nem um ponteiro de um relógio. Né? Na verdade, está rodando ao contrário do ponteiro dos relógios aqui. Né? E o vetor azul que vai crescendo produz a posição da maçã em qualquer instante de tempo. Esse tipo de movimento, se você acha que é simplesmente uma bizarrice, ele é o que um elétron faz quando ele entra numa região que tem um campo magnético. Quando o elétron entra com uma certa velocidade numa região que tem um campo magnético uniforme, ele faz exatamente esse movimento espiralado aqui. Né? Desde que ele entre com uma componentezinha vertical de velocidade ao longo da direção do campo magnético. O campo magnético só consegue alterar a componente da velocidade do elétron que não esteja ao longo da sua direção. Né? O campo magnético não muda velocidades que já estão apontando ao longo da direção dele. Você vai ver isso lá em Física 3. Mas na direção ortogonal ao campo magnético, ele faz o vetor velocidade ficar girando, que nem num movimento circular uniforme. E é isso que o elétron acaba fazendo, fica girando assim. Se o elétron entrar na região exatamente na horizontal aqui, ele vai simplesmente executar um movimento circular uniforme, o V ali seria zero. Né? E isso que acontece quando a Terra é o tempo todo bombardeada por partículas carregadas oriundas do Sol. E a Terra tem um campo magnético, cujas linhas de campo magnético vão lá do polo sul magnético em direção ao polo norte magnético. Né? Então essas partículas carregadas que vêm do Sol, quando entram
e são capturadas por essas linhas de campo magnético, elas executam esse movimento espiralado ali, né? Só que as linhas do campo magnético, elas não são estritamente retas, né, que nem eu discuti, elas fazem curvas, né? E entram, digamos assim, na superfície da Terra lá no Polo Norte, né? Em algum ponto ali no Polo Norte. Aí o efeito disso é o que se chama da aurora boreal, né? Essa luminescência, está vendo o Polo Norte aqui? Ó, isso aqui é o Polo Norte. Na verdade, para falar a verdade, eu não sei se isso é o Polo Norte ou é a Antártida, que eu não consigo ver direito. Bom, sei lá, enfim, isso acontece tanto no Polo Norte com íons de um certo sinal e no Polo Sul com íons de outro sinal. Então, de fato, eu confesso que não sei se isso aí é o Polo Norte ou o Polo Sul. E aí essa luminescência que acontece aqui são essas partículas carregadas entrando na atmosfera da Terra em alta velocidade aqui, guiadas pelo campo magnético. Por que forma um círculo? Ela forma um círculo porque o polo norte magnético, supondo que isso aqui é o polo norte, né? O polo norte magnético, as linhas entram ali formando, né, elas não chegam aqui nessa região aqui do miolo, né? Elas passam aqui por fora da Terra e entram para dentro da Terra, transpassando, digamos assim, a superfície da Terra nesse círculo. Então é nessa região aqui, aonde próxima do círculo polar, né? Aonde as partículas emitem essa luz aqui quando cruzam a atmosfera, formando essa belíssima imagem aqui da aurora boreal. Isso aqui são você pode imaginar que esses raios dirigidos para o chão, aqui são essas partículas carregadas atravessando a atmosfera em alta velocidade, fazendo o gás da atmosfera aqui emitir luz, né? Formam essas imagens belíssimas aqui.